A odd do Flu é muito baixa, apenas 1,38, né? Não vejo valor nisso aqui. Tem jogos decisivos do Campeonato Brasileiro e tem o Flusão ameaçado. O Flusão ameaçado aí que vai pegar o já rebaixado Cuiabá, Matheus Montenegro. É aquela coisa, né? Se o Fluminense não ganhar agora, ele vai ganhar de quem, né? É o jogo decisivo aí para o Fluminense escapar do rebaixamento, né? Jogando em casa. 2 rodadas só faltam, né, velho? É o último jogo em casa, né? Na última rodada ele vai pegar o... Joga fora contra... Acho que é contra o Palmeiras, inclusive. Contra o Palmeiras. Isso, eu lembro que é um adversário difícil, tá? Não é tarefa fácil pro Fluminense. Então tem que ganhar, velho. Apenas 3 pontos importam e pro Cuiabá já não vale mais de nada, né? É isso. Mas vamos lá, vamos ver informações do jogo. Tá quinta, 8 da noite, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, lá no Maracanã. Sim. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, né, dar uma ilustrada aí. Só lembrando que a gente está gravando esta edição antes dos jogos da quarta, tá? Perfeito, a gente está gravando na quarta, um pouco antes das partidas começarem, então sim, a classificação que a gente vai ver é sem os jogos já da rodada iniciada. É como começou a rodada, né? O Fluminense começou a rodada, Matheus, lá como o primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? A 2 pontos do Criciúma. Sim. Por exemplo, se o Criciúma vencer o Flamengo em casa, o Fluminense entra na zona de rebaixamento. E se o Criciúma não vencer, por exemplo, mas se o Bragantino, que também joga na quinta... Contra o CAP vencer, o Fluminense, se empatar ou perder, pode entrar na zona de rebaixamento. Pois é, rodada decisiva aí pro Fluminense. Tanto ele pode terminar até em 18º essa rodada, tá? Como ele pode se livrar do rebaixamento também, né? Caso o Criciúma e Bragantino tropecem e o Fluminense vença, ele escapou do rebaixamento, né? Ele abre ali 4 pontos de vantagem, restando apenas a última rodada para encerrar. Cuiabá não tem muito o que falar, né, Fábio? 30 pontos marcados, vice-lanterna, não tem como mais escapar do rebaixamento. Então, isso. É o jogo, assim. Se o Fluminense não ganhar do Cuiabá, já pode... Cara, assim, praticamente sacramentar. Principalmente se Criciúma ou o Red Bull Bragantino vencer os seus jogos. Se isso acontecer, meu irmão, acho que o Flusão cai, hein? Vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos? Por quê? O Fluminense ele não vem num bom momento, né, velho? Já são 6 jogos seguidos sem saber o que é uma vitória do Flusão. Mas 3 sem perder. 3 sem perder, tudo é ponto de vista, né? O copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? 3 empates consecutivos aí do Fluminense. Teve aquele tropeço contra o Criciúma que eu acho que foi absurdo, né? Ele ainda chegou a buscar o empate ali contra o Atlético Paranaense, teve um pênalti perdido pelo Arias, mas o colombiano se redimiu e fez até um golaço logo depois, né? Mas enfim, é uma sequência ruim aí do tricolor das Laranjeiras nesse recorte recente. Isso vem perdendo um pouco, né? Nos últimos 5 perdeu só do Inter, por exemplo, que vinha ganhando de todo mundo, né? Até ser derrotado pelo Flamengo, mas realmente os tropeços em casa, né? Contra Criciúma e Fortaleza complicaram muito. Vamos ver o Cuiabá, porque o Cuiabá, apesar dos pesares, né? O Cuiabá é engraçado, Matheus Montenegro. Você pode voltar para a classificação rapidinho? Agora, meu querido. Vamos pegar a classificação fora de casa do campeonato. Apenas considerando jogos fora. Olha, né? Onde está o Cuiabá. 11º. É curioso. Muito curioso, tá? E a gente vai ver nos confrontos recentes... Ele gosta de tirar pontos, né? A gente vai ver nos confrontos recentes que os últimos jogos fora de casa ele não perdeu. Ele até perdeu os últimos 2 em casa contra Bahia e Flamengo, mas ele empatou fora de casa com o Juventude, com o Botafogo e com o Bragantino. Tá? Pois é. Então é um time que... tá fazendo jogo duro, né? Quando joga fora de casa até joga melhor do que com o mandante. Então é um medinho a mais pro Fluminense. Sim. E outro ponto que eu gostaria de trazer, tá? Ó, trazendo um recorte aqui, desde esse jogo contra o Atlético Goianiense, são 8 jogos seguidos sem saber o que é uma vitória do Cuiabá, né? Um momento, obviamente, muito ruim, mas curioso, velho, porque olha a última vez que o Cuiabá perdeu um jogo por 2 gols de diferença. Foi quando ele tomou 3-0 pro Internacional, quase 3 meses atrás, tá? De lá pra cá, todas as derrotas pro Cuiabá foram ou por 1-0 ou por 2-1. A média de gols em jogos do Cuiabá ela é muito baixa. A última partida que saiu mais de 3 gols, por exemplo, pra você ter ideia, faz mais de 3 meses, foi quando ele tomou 5 do Palmeiras. De lá pra cá, os jogos do Cuiabá é tudo 0-0, 1-0, 2-1, 3-0 no máximo. Média de gols muito baixa em jogos do Cuiabá e do Fluminense também, né? O sistema defensivo ali de Mano Menezes normalmente funcionou muito bem por um bom tempo, ultimamente nem tá funcionando tanto assim, mas é um time cujo poderio ofensivo ali é um pouquinho mais alto, né? Conta com o Thiago Silva ali na defesa, por exemplo. Então pode ser uma tendência para esse jogo aí, poucos gols. Muito bem, vamos para o nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é muito do Fluminense, uma Muito odd ali alto, baixa. E aí, Matheus, o que vamos procurar aí? Cara, vamos lá. A odd do Flu é muito baixa, apenas 1,38, né? Não vejo valor nisso aqui. Então, se a gente fosse buscar algo a favor do Fluminense, uma diferença de gols, por exemplo, o handicap, handicap menos 1 ele paga 1,6, que seria o quê? Se o Flu vence por 1 gol de diferença, seria reembolsado. A gente não teria lucro. A gente observou que o Cuiabá, mesmo as últimas 5 derrotas que o Cuiabá teve, foram todas por 2-1 ou 1-0. A última vez que o Cuiabá perdeu por 2 ou mais gols, já faz quase 3 meses, tá? E levando em consideração que o Fluminense é um time econômico também, tá? O Fluminense não é um time que vence com tranquilidade normalmente. Boa parte das vitórias do Flusão nesse Brasileirão, inclusive, foram por 1-0. Então, velho, ao meu ver, é uma aposta que é muito brigar pelo reembolso. Não
não acho que vai dar head, eu acho que o Fluminense ganha. Mas 1x0 pra mim é um palpite muito viável aí pro Fluminense, ou até mesmo um 2x1, tá? Então o que é que eu acho que é melhor? A gente pode vir no Criar Aposta, combinar a vitória do Fluminense com menos de 3,5 gols. Eu gosto muito dessa pedida, porque a gente tem aqui 4 placares. 1x0, 2x0, 3x0 ou 2x1 para o Fluminense. Velho, pra mim a tônica desse confronto é essa. É o Fluminense vencer, ele precisa do É o jogo resultado. da vida do Fluminense. Cuiabá não joga mais por nada. O Cuiabá é uma equipe que nem sofre essas goleadas todas, normalmente, né? Teve aquele 5x0 pro Palmeiras, mas já faz um bom tempo. Como eu disse, as últimas 5 derrotas foram todas por um gol de diferença. E o Fluminense também é um timezinho meio econômico, não consegue vencer com muita tranquilidade normalmente. Então, gosto muito dessa pedida, odd 1,71 ao meu ver, tem um valor muito grande e essa acaba sendo a melhor pedida para o confronto. Muito bem, então 50 aí, Matheus, vamos confirmar a nossa aposta aí pro duelo entre Fluminense e Cuiabá. Combinamos a vitória do Flusão com menos de 3,5 gols nesse duelo aí pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense precisando vencer para não cair para a Série B. Seria muito ruim, né? Jogar Mundial de Clubes e Série B. É aquela velha história, né? Jogaria segunda-feira contra o Amazonas e na quinta contra o City. Já pensou por aqui? Mais ou menos isso.